louvado seja Deus, né? E a gente continua. Abra sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Eu estava dando uma procurada lá nos meus arquivos de computador e eu percebi que eu nunca preguei sobre esse texto aqui na igreja. E aí, foram basicamente 2 semanas trabalhando em cima desse material que eu creio Deus vai ministrar ao seu coração. Então, é um texto bastante conhecido. Talvez você chegue aí na casa de alguém, eu vou tentar arrumar aqui para ficar mais forte, né? Mas falta uma espuminha aqui, senão fica puf, puf, puf. Pega o outro. Vou pegar o outro então, Harry. Se prepara aí. Peguei o outro. Muito bem, daí não vai ficar puf, puf no seu ouvido. Já conversamos com a diretoria, vai vir um investimento aí para os microfones, graças a Deus, aleluia, porque nós temos visão melhor para o reino de Deus, amém? E nós queremos microfones melhores. Esses aqui, ó, nem botão para ligar tem, uma vergonha para nós, né? Parece que tudo que a gente vai dar para o Senhor tem que ser coisa velha, não é assim. O Senhor tem que ser novo, na casa do Senhor tem que ser novo. Isso me faz lembrar da mensagem de muito tempo atrás, que não tem nada a ver, mas se for doar alguma coisa, doe coisa nova para a igreja. Amém? Vamos lá. Talvez lá na sua casa você tenha uma plaquinha. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem tem essa placa em casa? O quadrinho. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu espero que sim. Tá? Eu espero que sim. Que você e a sua casa sirva ao Senhor. Então o verso 14 diz para nós: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados que adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, porque oração é de graça, faz bem, e a gente pode orar um pouco mais. Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos agora que essa palavra ministre ao nosso coração. Fala conosco, muda o nosso pensamento, muda a nossa visão, muda a nossa direção. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você conheça o contexto ou não da história, mas Josué tinha dado uma pausa nos confrontos. Josué é um guerreiro levantado por Deus para substituir Moisés, e ele tinha dado uma pausa no combate. Ele tinha falado para o povo: olha, o negócio é o seguinte, eu já estou meio velhinho, não vou continuar lutando, então nós sorteamos a terra, cada um agora que quiser vai tomar posse da terra. Então, ele convoca o povo, e ele começa então a fazer um recapitular da história. Ele começa a dizer: olha, lá nos tempos de Abraão, o Senhor chamou e nos trouxe para cá, e nós caminhamos, estivemos no Egito, saímos do Egito, passamos por desertos, e nós conquistamos a terra, chegamos até aqui, mas agora vocês precisam fazer uma escolha. Há uma decisão que vocês precisam tomar. Vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos nossos antepassados, dos vossos pais, ou se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, ou vocês vão servir a Jeová. E ele decreta no verso
15, dizendo: porém, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não podia esperar uma posição diferente de um líder convocado por Deus, de alguém chamado por Deus. Amém? Queridos, nós fazemos escolhas e nós tomamos decisões na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas. Por exemplo, para vir no culto hoje, você decidiu que roupa você colocaria. De uma coisa eu sei, você decidiu não vir nu à igreja. Mas entre vir nu e com alguma roupa, você escolheu uma roupa. Não é verdade? Diga amém, pastor. Nossas escolhas determinam como nós vamos viver o dia. Nossas escolhas logo de manhã determinam como nós vamos viver o nosso dia. Você já viu, tem vezes que você levanta meio emburrecido com a vida, emburrado com a vida, e você automaticamente escolheu que aquele vai ser um dia péssimo para você. Você vai confrontar, você vai discordar, você vai achar tudo horrível, horroroso. Qualquer coisa que te falem vai ser uma crise, vai ser uma guerra. Existem escolhas que nós fazemos que afetam pessoas à nossa volta. Por exemplo, uma ultrapassagem mal planejada pode gerar um acidente. É uma escolha que você fez, uma decisão que você tomou no trânsito, mas pode gerar acidente. E pode automaticamente prejudicar vidas que estão junto com você ou pessoas que não têm nada a ver com você. Mas por isso nós não tomamos escolhas? Nós precisamos. Por isso nós não tomamos decisões? Precisamos decidir. Há escolhas que determinam o nosso futuro. Por exemplo, que profissão, com quem eu vou me casar, aonde eu vou morar. Isso determina o nosso futuro. Mas também há decisões que nós tomamos que influenciam a nossa eternidade. Há decisões que nós tomamos que influenciam a nossa eternidade. Por exemplo, receber Jesus ou não influencia a sua eternidade. Josué, então, convoca o povo, faz uma santa convocação, ele faz um grande discurso, e ele, então, coloca para o povo de Israel que eles deveriam tomar algumas decisões, eles precisavam fazer algumas escolhas. Ele lança um desafio. E é dentro desse desafio que eu quero pensar com você nessa noite. Desafios para você e a sua família, baseada nesses 2 versículos. O primeiro desafio para você e a sua família é abandonar os deuses do passado. Verso 14, a parte B. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Josué está diante do povo e ele propõe essa escolha, esse desafio. Vocês precisam decidir hoje quem vocês querem servir, a quem vocês querem adorar, a quem vocês querem cultuar, se ao Senhor Jeová ou aos deuses dos seus antepassados. Vamos entender um pouquinho melhor tudo isso. Primeiro, o povo não havia abandonado por completo a idolatria. Olha que terrível, irmãos. O povo havia recebido porções generosas de Deus, milagres poderosos de Deus. O povo havia visto o mar se abrir,
o Jordão se abrir, a muralha de Jericó cair, a tomada da terra acontecendo. Mas mesmo assim, havia um resquício de idolatria no meio daquele povo. A adoração não era exclusiva a Deus. Haviam deuses do passado ainda no meio do povo. Mas pastor, como é que você pode afirmar uma coisa dessa? É óbvio. Se não houvesse idolatria, Josué não precisava fazer esse desafio. Ele poderia simplesmente dizer ao povo: olha, que maravilha Deus fez. Olha como Deus trabalhou por nós. Olha como Deus foi generoso conosco e por isso nós vamos continuar servindo ao Senhor. Não é verdade? Mas não foi isso que ele fez. Ele disse: olha, vocês precisam escolher. Se há uma escolha a fazer, porque havia duas opções. Quais eram os deuses dos antepassados? Para ficar claro na mente do povo, Josué cita o Eufrates, uma clara referência à nação, sobre a origem da nação, falando de Abraão e sua família. É bem verdade que nós não podemos declarar que Abraão era idólatra, mas ele viveu em meio a povos idólatras. Padã, Arã, a cidade de Ur, eram centros de adoração a um Deus chamado Si, não a Si da nossa igreja. Ela não está aqui hoje? Ela está aqui? Não. Está lá fora. Está no 24 horas. Meu Deus, vamos orar pela Si. Oi? Pelo Luiz. Então vamos orar pela Si. Si é nossa intercessora, líder do Ministério de Intercessão. Não estava sabendo, né? Não estava sabendo. Vamos aproveitar também e já agradecer pela vida do irmão César. Passou uma semana no hospital, saiu no sábado. Você pode desconectar um pouquinho agora da mensagem e orar? É o Luiz que está lá? É o Luiz? Então vamos orar pelo Luiz. Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Luiz e da Si no teu altar agora. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas cuida deles, em nome de Jesus. Nós também, Pai, oramos agradecido pela vida do irmão César. Esteve uma semana internado, já está em casa. Louvado seja o Senhor pela recuperação do teu filho. Alcança, Senhor, esses nossos irmãos com a saúde, em nome de Jesus. Amém. Voltando então para o nosso texto, a cidade de Arã e a cidade de Ur eram centros de adoração a Si, a deusa Lua dos Sumérios. O povo se rendia a essa deusa ou a esse Deus e continuava adorando. Por isso, Josué então faz com que o povo olhe para o passado e diga: olhe para os seus pais, para os antepassados. Mas também Josué faz referência ao Egito. O patriarca Jacó havia descido ao Egito na época de fome, e em tempo de fome se estabeleceu lá com os seus filhos. Lá eles receberam terra no Egito, lá eles se estabeleceram e se tornaram escravos, e eles permaneceram no Egito por mais de 400 anos. E no Egito, com quem eles tiveram contato? Com deuses. Deuses. A religião egípcia era politeísta. E entre os principais deuses do Egito estavam Amon, Ra, Ísis e Osíris, apenas para citar como exemplo. Mas, queridos, diante do desafio, nós aprendemos algumas coisas aqui importantes. Primeiro, Deus não nos obriga a servi-lo. Deus não nos obriga a adorá-lo. Deus não nos obriga a cultuá-lo. É uma verdade. Deus não te pega pela mão e te traz para cá. Deus não te pega pela mão e te coloca na sua devocional. Deus não te pega pela mão e coloca louvores no seu carro.
É decisão, é sua decisão. A escolha a quem servir era do povo. A escolha a quem servir é nossa. Segundo, mas se escolhermos servir e adorar ao Senhor, Ele vai então fazer uma exigência. A exigência de exclusividade. Deus vai exigir de nós exclusividade. Povo separado, povo santo, nação santa, povo adquirido com preço de sangue. Então Ele vai exigir de nós exclusividade. Há também no verso 15 uma expressão: escolham hoje. Isso fala para nós de uma decisão imediata e urgente. Decidir a quem adorar não é para decidir amanhã, não é na semana que vem, não é no mês que vem, não é no ano que vem. Essa decisão é urgente, é uma decisão que precisa ser tomada hoje. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Sua escolha hoje define sua eternidade. Essa escolha é você quem faz. Ninguém pode fazer por você. E nem mesmo o próprio Deus pode te obrigar. Mas o desafio, o mesmo desafio que foi feito ao povo de Israel, é feito para nós. A quem vocês querem servir? Ao vosso Deus? Ao Deus que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz? Ou vocês querem continuar adorando os deuses do passado, os deuses das suas famílias? Quais eram os deuses do passado? A Bíblia mostra para a gente em Gênesis 31, 19 a 35, a esposa de Jacó, Raquel. Você conhece a história. Ela estava dividida entre adorar ao Deus do esposo e aos ídolos familiares. Quando Jacó foge de seu sogro Labão, Raquel rouba os ídolos chamados de terafins. Esses ídolos basicamente eram conhecidos como os deuses do lar. Deuses domésticos. Eu sei que pode haver vários motivos para Raquel ter roubado os ídolos da casa de seu pai. Mas eu posso pensar que seu coração ainda não estava completamente decidido por Jeová, o Deus de Jacó, ou pelos deuses, os deuses familiares. A Bíblia ainda nos mostra a história de Gideão. Gideão é desafiado a romper com os ídolos de seu pai. Ele faz isso de forma radical. Veja Juízes, capítulo 6, verso 25 e 26. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que há ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. No período já do Novo Testamento, nós vemos a cidade de Éfeso. Muitos da cidade de Éfeso se converteram e também de forma radical. Eles queimaram os livros de magia. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. E o valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Atos 19, 19. Queridos, o primeiro desafio para você e a sua família é romper com deuses do passado. Eu não sei a sua origem. Eu não sei a sua origem religiosa. Talvez você tenha nascido num lar cristão
glória a Deus, aleluia, mas talvez o seu Deus do passado seja o tradicionalismo radical. Tudo que é do passado é bom. Tudo que era feito no tempo do meu pai, da minha mãe, é bom. Mas a Bíblia diz para nós que Deus é um Deus de novidade. Um Deus que se renova a cada manhã. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Talvez o Deus que você esteja ainda adorando no seu coração, seja um Deus, o Deus do tradicionalismo. Eu não sei, como eu disse, eu não sei qual a sua origem religiosa, mas talvez você esteja ainda indeciso se adora a Deus, se adora o Senhor Jesus, ou a uma imagem que os seus familiares construíram ao longo do tempo. O desafio é escolher a quem vocês querem servir. A Jeová ou aos deuses do passado. Eu não sei se você teve uma origem no mundo místico, mas talvez você ainda esteja entre adorar o Senhor ou as fadinhas, as bruxinhas e outras coisas mais que foram construídos ao longo da sua vida. Quais os ídolos do passado? Quais os ídolos do passado você e sua família precisam abandonar? Quais os altares do passado você e a sua família precisam destruir? Que objetos e resquícios da idolatria do passado você e sua família precisam queimar? Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não dá para dividir adoração a Deus e a deuses do passado. O segundo desafio que Josué traz, e o segundo desafio para você e a sua família, é abandonar os deuses do presente. Verso 15, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Josué não apenas desafia o povo a abandonar os deuses do passado, mas também os desafia a abandonar os deuses do presente. Como você sabe, o povo de Israel não conseguiu expulsar ou conquistar toda a região da terra prometida. A maior conquista só acontece no tempo do rei Davi. Então eles passaram a viver no meio de um povo pagão. Por isso Josué cita os amorreus, em cuja terra eles estavam habitando. E com certeza, eles já estavam acostumados com os deuses do presente. Os deuses daquele lugar onde eles estavam. Perigo para o nosso coração. Da mesma forma que o povo hebreu, o povo de Israel, viveu em meio a uma geração de pagãos, de idólatras, hoje nós também estamos vivendo numa geração onde deuses são levantados todos os dias. Na Bíblia, os amorreus são designados de duas formas. O povo que habitava as regiões de Canaã, ela é mencionada
desde muito cedo, eles são mencionados desde muito cedo, desde o período do patriarca Abraão, mas também de forma genérica. Algumas vezes os amorreus significam todos os povos pagãos que habitavam na Palestina, de forma geral. Quais eram os deuses dos amorreus? Os amorreus eram politeístas, adoravam a um panteão de deuses que refletiam as forças naturais e os aspectos da vida cotidiana. Os principais deuses incluíam Baal, deus da chuva e da fertilidade, o deus Sol, deus do amor, deus da guerra. Os rituais envolviam sacrifícios, geralmente de crianças. Havia muita festividade para esses deuses. Mas voltando ao desafio que a Bíblia nos apresenta nessa noite, nós devemos escolher se vamos servir aos deuses do presente ou ao Deus Todo-Poderoso. Tal qual aos hebreus, nós vivemos em um presente século cheio de deuses. Mas há algo que eu preciso falar para você nessa noite. Os deuses são fabricados pelo coração humano. Os deuses são fabricados pelo coração humano. Agostinho, quem disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E eu completo então dizendo que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e de deuses. Deuses para todos os tempos e para todas as circunstâncias. Como o coração do homem que fabrica seus deuses, quais são os deuses que o seu coração tem fabricado nesse tempo? Eu destaquei alguns aqui. O Deus do materialismo, o amor excessivo por coisas, o amor excessivo por dinheiro, geralmente esse ídolo é construído com um pensamento positivo, com um pensamento bom. Eu quero ter para dar uma condição melhor de vida para minha família, eu quero ter para melhorar a minha condição de vida, mas chega um momento que tudo isso toma conta do coração, e aí você esquece a adoração a Deus e passa a adorar aquilo que você tem. Há um segundo Deus, o Deus dominador, o Deus do poder. O desejo de dominar tudo e todos à sua volta. O desejo de controlar tudo que está perto de você. Esse é um Deus poderoso desse tempo. Há o Deus narcísico das redes sociais. Olha que palavra bonita. Aquele Deus que motiva você a querer os likes, os comentários, em uma foto postada, onde o ângulo destacado é um atributo físico, às vezes peitoral, às vezes mostrando outros atributos que não precisam ser falados nessa noite. Deuses narcísicos, ou Deus narcísico. O individualismo, quando você concentra tudo na sua própria necessidade. O individualismo, tudo seu é melhor. A idolatria do eu.
um tipo de comportamento que causa ressentimento no meio da família. Tudo é para você, seu é melhor, seu carro é melhor, seu trabalho é melhor, tudo que você faz é melhor. Tudo que os outros fazem é de péssima qualidade. Individualismo. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, como eu coloquei aqui para nós, o coração do homem é que fabrica os seus ídolos. Quais outros deuses do presente você e os seus familiares precisam abandonar? Quais deuses do presente você precisa abandonar? Que Deus você está fabricando no seu coração? O desafio apresentado para nós é escolher se nós queremos servir aos deuses do passado, aos deuses do presente ou ao Senhor. O desafio para nós, o desafio para você e a sua família é servir ao único Deus. O versículo 15, quando Josué termina o seu discurso, ou melhor, ele dá ênfase no seu discurso, declarando: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, após desafiar o povo a fazer uma escolha entre Deus, o Deus Jeová, o Deus que os chamou, o Deus que deu a terra prometida, e os deuses do passado e presente, ele faz uma declaração poderosa. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As palavras de Josué mostram, primeiro, fé. Ele sabia quem era Deus na vida dele. Irmãos, o grande problema nosso hoje é que nós temos uma fé rala, uma fé como água. Nós declaramos que cremos em Deus, que temos fé, mas no momento que o calo aperta, a gente corre para os deuses do passado ou para os deuses do presente. Josué está declarando: eu tenho fé em Javé. Eu tenho fé no Deus que nos tirou do Egito. Eu tenho fé no Deus que fez maravilhas. Eu tenho fé no Deus que derruba muralhas. Eu tenho fé no Deus que abre mar. A declaração de Josué está encharcada de convicção e certeza de que não há um outro Deus como nosso Deus. Ele não apenas estava tomando a melhor decisão, mas ele estava conduzindo a sua família a tomar a melhor decisão. Jeová receberá todo o meu louvor. Jeová receberá toda a minha adoração. O culto que eu presto semanalmente não são para os deuses do passado, não são para os deuses do presente, é para o Deus da eternidade. Ele estava declarando: a minha adoração é exclusiva a Deus. Até mesmo porque, meus amados irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com anjos. Deus não divide a sua glória com homens fabricados ou por ídolos fabricados pelo nosso coração, ou ídolos feitos por mãos humanas. Isaías 42:8 diz: eu, o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Como eu falei, Deus não nos obriga a adorá-lo.
Deus não nos obriga a servi-lo. Deus não nos obriga a nada, mas quando nós escolhemos servi-lo, temos que devotar a Ele exclusividade. Mateus capítulo 6, verso 24 vai dizer: nós não podemos ficar indecisos. Olha o que diz o texto: ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Jesus e aos deuses dos nossos antepassados. Nós não podemos servir a Jesus e aos deuses do presente século. Nós temos que escolher. Josué não só propõe ao povo uma escolha, mas ele também diz ao povo como eles precisavam agir diante desse Deus. O verso 14 dá para nós 3 maneiras de como eles deveriam agir diante de Deus após a escolha. A primeira maneira de agir diante de Deus seria com temor. Eles deveriam reverenciar Deus em todas as áreas da sua vida. Irmãos, por vezes, nós esquecemos de Deus quando temos que reverenciá-lo diante de uma área da nossa vida. Nós atribuímos a muitas coisas as nossas conquistas, a nossa capacidade mental, o nosso intelecto. Mas Josué estava dizendo: olha, vocês têm que agir diante de Deus com temor. Eles deveriam honrar a Deus em todo o tempo, respeitar a Deus em todos os seus mandamentos e ordenanças. Toda a veneração deveria ser dada a Deus. Eles deveriam agir com temor. O temor de Deus não é pavor irracional. O temor do Senhor, como diz Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida para nós. Respeito ou reverência que vem de uma apreciação de qualidade de Deus. Ele é santo, justo, poderoso, bondoso, misericordioso, e todos nós deveríamos sentir um respeito profundo para com o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus. A segunda maneira que Josué diz para o povo agir diante de Deus é: vocês precisam agir diante dele com integridade. Integridade é a qualidade de quem é íntegro, inteiro, completo. Vou trazer um exemplo para você, bem visível. Antigamente, quando você ia lá, em 1929, em 1900 e refrigerante com rolha, Guaraná com rolha, você ia no mercado, você só podia comprar melancia inteira. Não é isso? Você não comprava melancia dividida. Hoje você vai no mercado, você pode comprar uma fatia, você pode comprar uma banda de melancia, você pode pedir para o cara partir ela em 3 e escolher qual pedaço você vai levar. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Querido, tem a ver o seguinte: quando nós dedicamos ao Senhor, nós precisamos dedicar com integridade, nós precisamos ser inteiros diante do Senhor. Nós não podemos dar ao Senhor uma parte do nosso coração, uma parte da nossa adoração, uma parte do nosso louvor. A nossa entrega ao Senhor precisa ser inteira. O nosso coração precisa ser inteiro para Ele. Após a escolha, eles deveriam decidir entregar o coração completamente a Deus. Olha o que diz Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 17, a parte A apenas. Sei, o meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Deus se agrada da totalidade do nosso coração. Você quer desagradar a Deus? Entrega só parte do seu coração. Deus é tudo para nós.
Deus é o nosso primeiro amor. Deus é a nossa primeira paixão. Deus é o nosso fogo que arde. Nós devemos dedicar a Ele o nosso coração. Tem que ser exclusivo a Ele. Totalmente a Ele. Ele não divide, como eu já falei, com deuses do passado ou deuses do presente. A terceira maneira de agir diante desse Deus seria com fidelidade. Irmãos, fidelidade é o caráter de quem é fiel. No original, a palavra, no hebraico, tem o sentido de firmeza, de convicção. Fidelidade, eu tenho certeza, eu tenho firmeza de quem eu sirvo, de quem eu sigo, de quem eu adoro. O Salmo 119, verso 30 diz, ele fala dessa firmeza de agir com fidelidade. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as suas ordenanças. Irmãos, nós precisamos decidir fidelidade total ao Senhor, fidelidade com o nosso coração derramado diante do Senhor. Feche os seus olhos. Sabe, meus queridos, essa não foi a única vez que o povo de Deus teve que escolher a quem servir. Muitas e muitas vezes o povo foi desafiado a fazer essa escolha. No tempo de Elias, por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21, a Bíblia diz para nós, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se é o Senhor, o Deus de vocês, sigam-no. Mas se é Baal, o Deus de vocês, sigam-no. Diante de Elias, o povo não teve o que responder. Na época de Jesus, os discípulos precisaram decidir se queriam continuar seguindo a Jesus ou abandoná-lo. Evangelho de João, capítulo 6, verso 67 e 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus de Israel. Nessa noite, o Senhor, nosso Deus, coloca diante de nós uma escolha. O desafio para nós é a quem nós vamos servir verdadeiramente, irmãos. A quem nós vamos servir verdadeiramente. Se ao nosso Deus Todo-Poderoso, a quem presenciamos milagres, maravilhas, ou aos deuses dos nossos pais. Uma decisão precisa ser tomada nessa noite, se vamos servir a Deus, o nosso Senhor, ou se vamos escolher a servir os deuses do presente. A sua adoração, o seu culto, o seu coração, não podem ficar divididos. No texto, Josué usa a seguinte expressão, escolham hoje. Hoje fala para nós de urgência.
Uma decisão que nós não podemos deixar para outro dia. É agora. A sua escolha, a sua decisão hoje, define a sua eternidade. Você pode se colocar em pé. Mantenha os seus olhos fechados. Vá colocando o seu coração diante de Deus. E como o salmista no Salmo 139, no último verso, que declara: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Peça ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração agora e mostre se você está em uma encruzilhada, se você está em dúvida se deve adorar a Deus ou algum Deus desconhecido. Talvez de herança familiar. Sonde o seu coração e veja se você nessa noite não está adorando mais aos deuses do presente século do que o nosso Deus, o Deus da eternidade. É hora de decidir. Olhe para o seu coração e tome a decisão como Josué tomou, de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem os outros vão escolher adorar, eu escolho. E eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ao tomar essa decisão, sirva ao Senhor com temor. Sirva ao Senhor com integridade. E sirva ao Senhor com fidelidade. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Noite de escolha e de decisão. E eu creio, Senhor, nós estamos escolhendo a melhor parte. Eu não sei se você estava em dúvida até essa noite. Mas eu quero desafiar você a levantar a sua mão. Se você estava dividindo a sua adoração, o seu louvor, mas você nessa noite escolhe servir ao Senhor na sua totalidade. Eu não vou chamar você aqui à frente. Só erga sua mão dizendo: eu quero servir ao Senhor na totalidade, na integridade, com temor. Eu quero ver a minha família aos pés do Senhor. Erga sua mão, eu quero orar com você e eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Pode baixar sua mão. Há mais alguém nessa noite tomando a decisão de servir ao Senhor verdadeiramente, em tudo, na totalidade? Amém, glória a Deus, pode baixar a mão. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite está tomando a decisão: eu quero servir a Deus de forma exclusiva. Deus não nos obriga a nada. Ele apenas nos amou primeiro
E a decisão é nossa, de retribuir esse amor ou não. Alguém nessa noite que deseja voltar à casa do Pai, está afastado da casa do Senhor, e nessa noite quer voltar aos caminhos do Senhor para servi-lo de verdade, erga sua mão, eu quero orar com você. Alguém? Estenda a sua mão em posição de receber. Deus amado, em nome de Jesus, eu creio no poder da Tua palavra e sei que ela jamais torna vazia. Ela cumpriu o seu propósito nessa noite. Ela desafiou o nosso coração. Ela nos propôs uma escolha. E muitos nessa noite decidiram servir ao Senhor. Não somente decidiram servir ao Senhor, mas servir com temor, com integridade e fidelidade. Decidiram servir ao Senhor e abandonar os deuses do passado, os deuses do presente, firmando um compromisso com o Senhor. Nós te louvamos, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que Teu Espírito Santo, com poder e graça, abençoe o Seu povo durante toda essa semana. Pai, em nome de Jesus, derrama das Suas misericórdias, derrama da Sua graça. Deus, abre as portas que estão fechadas para alguns. Deus, providencia o sustento para outros. Pai, em nome de Jesus, derrama da saúde do trono do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. E que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.